bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao IES, ao Luiz Augusto, por esse convite. Esse tema, na nossa visão, é muito importante, porque ele interessa a toda a sociedade, né? Não interessa só às operadoras de saúde, a toda a rede de distribuição, medicamentos, materiais, mas interessa ao indivíduo, né? Ter um mercado sustentável de saúde significa que, quando nós nos aposentarmos, teremos um plano de saúde individual ou alguma solução de mercado para continuar coberto por um mercado privado e não ter que depender só do Sistema Único de Saúde. Então, ter um mercado sustentável privado interessa a muita gente nesse mercado. Bom, a Towers Watson é uma empresa de consultoria de benefícios, eu lidero essa área, e esse tema, saúde, né, na pauta dos recursos humanos, é o item principal, né, porque ele é um benefício muito importante, nós vamos falar sobre ele aqui durante a apresentação, mas é interessante porque eu estou nesse mercado há mais de 30 anos, né? Até encontrei um colega ali da Golden Cross, né, que eu comecei a minha carreira em 84, né, quando o Bradesco comprou uma famosa massa 546 da Golden Cross e começou a atuar nesse mercado de saúde. Eu já estava lá e aí fui movimentando para a consultoria. Então, eu vi muita coisa acontecer nesse mercado, né, ao longo do tempo, né? Então, acho que a gente tem um pouco aí de história para falar sobre esse mercado. Bom, iniciando aqui a minha apresentação, eu quero mostrar esse primeiro gráfico que está aqui, na verdade, para mostrar como que o empregador hoje no Brasil, ele é generoso, né? Se a gente falar das grandes empresas multinacionais, nacionais, que ofertam benefícios para os seus empregados, eles oferecem pacotes bem abrangentes de benefícios, né? Por que o plano de saúde ali está destacado, né? Porque, primeiro, na nossa pesquisa com mais de 250 empresas, ele é o único benefício que é oferecido para todos, todas as empresas oferecem, e oferece para todos os empregados e seus dependentes. Tá? Por outro lado, é o único benefício que o empregador não tenha o mínimo de previsibilidade para o ano seguinte. Todos os outros benefícios, o empregador consegue definir claramente quanto que ele vai gastar no ano seguinte. O seguro de vida, normalmente, se não teve sinistralidade, vai aumentar o salário pelo dissídio, automaticamente ele sabe quanto que ele vai pagar mais de prêmio de seguro de vida. Ele tem controle sobre os custos de todos os benefícios, exceto plano de saúde. Ele nunca sabe quanto que ele vai gastar com esse benefício no ano seguinte. E por diversas razões, né? Ele não sabe se vai ter um novo rol de procedimento, quanto que isso vai impactar na estrutura de custo dele, não sabe qual vai ser a infração médica, não sabe qual vai ser o comportamento da população, né? Então, assim, tem uma série de coisas por trás desse benefício que faz com que a discussão do diretor de RH com o diretor financeiro sejam debates extremamente interessantes, né? Porque o diretor financeiro, por natureza, quando vai fazer o budget para o ano seguinte, ele quer... vamos reduzir custo. Né? Por que você está me dizendo que você estima que o meu custo vai crescer 15%, 20% no ano seguinte, se o meu negócio não está crescendo isso? Né? Então, é um debate bem interessante entre esses dois profissionais, a ponto de o tema assistência médica, plano de saúde, hoje já está na pauta, inclusive, da alta liderança das organizações. Eu vou, durante a minha apresentação, mostrar um pouco de conceitos de passivos, né, que o plano de saúde traz para algumas organizações do Brasil, basicamente hoje em função dos artigos 30 e 31, basicamente o artigo 31 da lei, né, que é um artigo que é interessante do ponto de vista do consumidor, mas dependendo da forma como esse direito é exercido, ele está trazendo liabilities ou passivos para as organizações, e muitas delas aí realmente bastante preocupadas com esse tema. Okay? Bom, o Luiz já mostrou alguns números aqui, eu estou só trazendo de novo aqui essa informação, né, arredondando alguns números, projetando aí. A fonte é o caderno lá da ANS, de junho, fiz aí anualizei alguns números, mas está muito próximo do que o Luiz já mostrou. E, mais uma vez, né, o foco são esses 66%. Né? Então, basicamente, hoje, gente, o mercado de planos privados de saúde no Brasil existe por causa do empregador. Não sei se todo mundo concorda, mas 66% de todos os beneficiários de planos de saúde estão vinculados a contratos coletivos empresariais. Se nós aí somarmos também os coletivos por adesão, entidade de classe, a gente está falando aí de quase 80% do mercado. Então, esse é o grande provedor
de plano privado do Brasil hoje. Tá? E, no nosso entendimento, é o que foi, até pouco tempo atrás, eu sei que existem algumas iniciativas na própria Agência Nacional de Saúde de trazer o empregador mais e mais para discussões, mas até um tempo atrás o empregador não era ouvido. Né? Simplesmente ele recebia as informações, né, do que estava mudando, mas a gente sabe que tem sim, eu acho que o doutor Leandro Fonseca tem tido um papel bastante importante lá, o Tavares, né, em constituir grupos de discussão, e até porque acho que ficou claro, né, que o empregador é papel importante aí nesse mercado. Tá? Bom, mas no final, gente, não tem ninguém satisfeito nesse mercado. Né? É curioso, né? Você tem a operadora de saúde com as margens cada vez menores, pressionadas, né? O próprio empregador, uma pressão danada hoje de sindicato, do funcionário que tem aí um nível de exigência cada vez maior. Né? A rede credenciada, referenciada, buscando cada vez mais ter uma melhor remuneração, né? Aumentar as tabelas, mudar critérios aí de recebimento. Então, a gente acaba vendo um mercado onde você tem 51 milhões de brasileiros cobertos, né? Mas é um mercado que todo mundo, no final do dia, não está 100% satisfeito. Então, tem alguma coisa realmente errada que a gente precisa repensar e discutir. Né? Óbvio que não tem soluções perfeitas, que você assine uma legislação ou uma norma e resolve todo o problema do mercado, mas eu acredito nesse tipo de iniciativa do IES, de discussão. A gente precisa debater isso. Né? Talvez muitas das decisões que têm que ser feitas nesse mercado, elas começam agora, né? Tem que ter um planejamento, uma transição. A única coisa concreta, e aí é uma opinião minha, né? Esse mercado está no limite. Quando eu digo no limite, um empregador hoje, eu atendo diversas grandes empresas aqui no Brasil como consultor, várias empresas me falam, César, eu não sei se o ano que vem eu vou continuar oferecendo plano de saúde para os meus empregados. Não sei, não está dando mais. Então, é um assunto importante, a gente precisa trazer essa discussão, por isso que esse tipo de evento aqui, Luiz, para mim, ele é importante. Né? A gente precisa realmente debater esse mercado. Aí, outra questão importante também, né? O vilão do mercado é a operadora de saúde. Né? Tudo que acontece no mercado, sai capa de revista. Né? Se o usuário quer fazer um tratamento experimental, que o próprio rol de procedimento não cobre, né? A operadora nega, porque não faz parte do pacote, nem foi precificado, vai na mídia, a mídia dá aquele destaque danado. Né? Então, o vilão do mercado hoje é o inimigo público número 1, né, do mercado, é a operadora de saúde. E olha quanta gente é empregada nesse mercado. O governo não é só a questão de ter 51 milhões de usuários, é um mercado que paga impostos, que emprega muita gente, que tem uma cadeia, um monte de gente que depende desse mercado. Mas a operadora acaba sempre taxada como a vilã. E aí também tem um pouco, eu acho que, uma educação da própria mídia, Luiz. Né? O pessoal de imprensa precisa entender melhor como esse mercado funciona, porque você pegar uma notícia ali e jogar de primeira página, aquilo acaba sendo opinião, né? Disseminando uma opinião que nem sempre é correta. Então, acho que também trazer o pessoal de mídia para discutir esse mercado com um pouco mais de profundidade também faz todo sentido. Tá? Bom, aí nós vamos falar um pouco agora sobre a visão geral do empregador. Né? Quando a gente está fazendo trabalho de consultoria, normalmente alguns temas surgem na discussão. Bom, primeiro, César, eu sou obrigado a oferecer plano de saúde? Não, a não ser que o seu acordo coletivo já estabeleça alguma regra, mas é facultativo. Então, você oferece se você quiser. Agora, ele é prática de mercado. Se você não oferece, dificilmente você vai atrair bons profissionais ou você vai ser competitivo no seu pacote total de remuneração. Determinados níveis na organização nem questiona se vai ter ou não plano de saúde, ele sabe que vai ter. Então, quando alguém aceita uma oferta de trabalho, normalmente ele discute o padrão. Olha, lá eu tinha o hospital ABC, o laboratório XY, eu vou ter ainda. É esse o nível de discussão, mas o profissional que está sendo contratado, ele nem cogita a possibilidade dele não ter o benefício de saúde na outra organização. Né? É um dos mais valorizados, a gente tem pesquisas que comprovam isso. Quando você faz pesquisa de satisfação,
Assistência médica lá aparece destacadamente como do benefício mais valorizado. Quando eu falo um pouco mais de engajamento, hoje, dependendo da geração que a gente está pesquisando, a questão de oportunidade, crescimento de carreira também é destacado, mas pacote de benefício, assistência médica, ele é, sim, o mais valorizado, né? Óbvio também que as empresas, quando oferecem um plano de saúde, ela também tem alguns objetivos, né? Ser competitiva, né? Atrair, reter, mas também está claro que você ter uma força de trabalho saudável vai impactar na tua produtividade. Se a gente já tem discussões aqui no Brasil hoje sobre a nossa produtividade, né? Imagine se a gente tivesse uma força de trabalho sem saúde. Né? A gente seria menos produtivos ainda. Então, a saúde está inserida nesse conceito também de produtividade. Ainda na visão geral, né, a gente tem muitos trabalhadores ainda que não estão cobertos pelos planos de saúde privados. Aí nós estamos falando já de um nível de empresa, né, talvez pequenos negócios. Aqui é um foco importante. Né? O pequeno empregador hoje, os pequenos negócios, né, empresas que não são multinacionais, têm restrições orçamentárias, mas qualquer solução que a gente trouxer para esse mercado, né, de perenidade, de previsibilidade, de controle de custos, certamente vai inserir mais pessoas nesse mercado. Porque acho que a maior preocupação hoje de alguém eu vou comprar algo que é previsível, ou seja, que eu tenho como discutir daqui 5 anos, eu sei exatamente o que vai acontecer com ele. Né? Hoje, nesse benefício, a gente não consegue trazer esse nível de discussão. Então, por isso que no nosso entendimento também, na visão do empregador, né, a regulamentação ela precisaria ampliar o acesso desses trabalhadores. Né, e aí, lá mais para o final da minha apresentação, eu trago para a discussão por que não autorizar produtos mais flexíveis, produtos que caibam no bolso do trabalhador, que caibam no bolso do empregador. Né, por que eu tenho que oferecer um plano, 100% de cobertura, referência para todo mundo? Né? Posso ter alguns limites, posso focar em determinadas exclusões. Isso eu entendo que talvez ampliaria o universo de mais brasileiros aí cobertos por planos privados de saúde. No meu entendimento, assim, você ter um contrato muito claro dizendo o que cobre e o que não cobre é a garantia para que você possa ofertar esse benefício e o próprio judiciário, né, ter clareza que aquilo está pactuado contratualmente. Né? Acho que isso é um ponto importante para a discussão também. A questão de plano de saúde para aposentados, né, todo empregador com quem a gente trabalha tem na cabeça, eu gostaria sim de oferecer um plano de saúde para aposentados. Olha, o aposentado contribuiu aqui comigo durante 20 anos. Né? Seria muito bom se eu pudesse oferecer um plano de saúde para eles, mas eu não quero ter risco. Né? Se oferecer esse plano de saúde para aposentados significa ter risco, significa ter que fazer provisões em balanço, significa deixar de contratar empregados porque eu não posso mais, aquela posição, não tenho como assumir por causa do custo financeiro do meu negócio, porque eu tenho hoje na minha carteira talvez metade da população aposentada. É complicada essa discussão, mas o empregador, por natureza, sim, tem uma preocupação social e gostaria de oferecer plano de saúde para aposentados, desde que isso não traga para ele um risco aí de médio e longo prazo. Bom, trouxe aqui alguns itens para a gente discutir. Né? Qual é o grande desafio, então, do empregador hoje, dado esse cenário todo aí? Ele tem que equilibrar a satisfação do usuário. Então, o participante hoje está cada vez mais informado, seja porque o próprio RH faz questão de ser transparente, de divulgar as informações, seja porque saúde está na mídia, todo dia, se você abrir qualquer jornal, revista, tem lá assuntos sobre assistência à saúde privada no Brasil. Então, ele hoje é um empregador muito mais criterioso e que traz discussões aí quase que diariamente em relação ao plano de saúde. Então, se o plano de saúde ele quer fazer uma consulta no médico, né, o médico não tem agenda, ele volta no RH e fala, esse plano de saúde é uma porcaria, eu quero fazer uma consulta amanhã, o médico não pode me atender, que porcaria de plano de saúde você me oferece? Então, cada vez mais você ter esse equilíbrio da satisfação do usuário com uma previsibilidade de custo e de risco é o grande desafio do empregador aí hoje do mercado brasileiro, que tem esse benefício no seu leque aí de benefícios. Bom,
O que a gente imagina ainda, né? Isso não é novidade, né? Acho que os custos vão continuar crescentes, não tem nenhum cenário que indique para a gente que vai haver redução de custos, dado o cenário que nós estamos, a forma como o mercado trabalha, não tem nenhuma previsão de que custos aí no Brasil de saúde vão diminuir aí no curto prazo, né? Aumento das doenças crônicas, isso não sou médico, né? Mas obviamente que com o envelhecimento da população, né? E outra, as pessoas ficando mais tempo nas empresas, que é um outro detalhe importante, né? Hoje, antigamente as pessoas se aposentavam mais cedo, até pela expectativa de vida, as pessoas estão adiando a aposentadoria, tem a questão do fator previdenciário, então tem muita gente que está ficando mais tempo na empresa. Isso aumenta a idade média daquela população coberta pelo plano de saúde, e, em consequência, você traz para aquela população alguns tipos de doença que talvez no passado aquele contrato não tinha com tanta severidade como está acontecendo hoje. A saúde é uma preocupação importante, os empregados cada vez mais estão aí buscando soluções, então por isso que a discussão do famoso VGBL Saúde, que eu vou também falar rapidinho, acho que talvez seja objeto de alguma discussão aí em algum outro painel, mas entendo que a autorização de um produto de acumulação de recursos para que se possa usar no futuro para a despesa de saúde é algo muito importante para o nosso mercado. Não é ele sozinho que vai resolver os problemas do mercado, mas entendo que ele vai trazer uma grande contribuição. A legislação, né, a gente ainda entende que a ANS tem um papel importante aí de trazer as novidades, as novas tecnologias, os novos procedimentos médicos. Então, a gente acredita que ainda teremos, de tempos em tempos, a ampliação de coberturas, de procedimentos, a medicina evolui, então tem todo um cenário aí que nos faz acreditar que teremos publicação de novo rol aí com mais frequência aí nos próximos anos, né? Outro ponto importante, né, que é um cenário que era relativamente simples no passado, mas hoje é muito comum. Sindicato hoje tem esse tema na pauta, qualquer negociação sindical o sindicato traz isso para a pauta, as empresas evitam, né, alguns setores já têm definições no acordo coletivo sobre cobertura, sobre tipo de plano. Quando a empresa consegue, ela não quer colocar nada em acordo coletivo, porque isso é muito difícil. Mas o que está muito interessante hoje nos sindicatos é sindicatos trazendo uma reivindicação para que o empregador cobre do empregado um valor fixo mensal. Interessante, né? O sindicato querer tirar dinheiro do empregado, né? Mas tem uma razão óbvia, né? O sindicato já caiu a ficha dele de que o mercado de plano privado no Brasil está em extinção e que a única possibilidade de um ex-empregado manter um plano privado é via contrato do empregador. E aí entra o artigo 30 e 31. Então, os sindicatos hoje estão muito, muito fortes nessas discussões em relação a cobrar do empregado aí um valor fixo mensal. O aumento da idade média, obviamente que isso vai impactar o mercado privado, seja individual, coletivo, né? A gente está vivendo, o lado bom é que a gente está vivendo mais, né? Outro dia eu vi um consultor dizendo o seguinte, né? A gente vai ficar velho antes de ficar rico, né? Acho que alguns países ficaram ricos, depois ficaram velhos. Nós vamos ficar velhos antes de ficar ricos. E aí talvez a gente não tenha dinheiro para pagar tudo isso que espera para a gente aí na aposentadoria. E aí, o outro impacto importante é o aumento do número de ex-empregados vinculados ao contrato. A gente já tem muitas empresas hoje com aposentados vinculados ao contrato. Eu tenho um gráfico que mostra a evolução disso aí ao longo do tempo. Em relação a custos, né, que é um daqueles itens esperados, a Towers Watson faz uma pesquisa todos os anos, a gente ouve mais de 200 grandes empresas, nacionais, multinacionais, de vários tamanhos. Então, esse gráfico aqui, na verdade, é uma média, né? Então, nesse pacote, eu tenho empresas que têm plano o self-funded, tem planos de pré-pagamento. Então, na média, né, ele projeta aí na nossa carteira um aumento médio aí de 11,12 ao ano, né, de saúde, contra, né, uma inflação média do período também, desde 2003, de 5,87 ao ano. Então, você vê, né, o descasamento, basicamente o dobro, né, os custos em saúde crescem basicamente o dobro. E é curioso que isso acontece não só no Brasil, né, acho que mercados que têm sistemas de saúde parecidos, o mercado americano, por exemplo, é uma situação muito, muito parecida, né. Outro dia eu vi a recente pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, a Towers Watson, mais uma outra entidade lá, dizendo que o custo de saúde, na média, está crescendo esse ano 6%, em algumas situações 5%, só que lá a inflação é 1,5%, né? 1%, 2%, então a gente tem, proporcionalmente, um crescimento ainda bastante expressivo também, né? Empresas com aposentados, isso aqui realmente hoje é o
o grande problema que a gente está vendo, né? A gente tem, em 2001, na pesquisa feita na época ainda pela Towers Perrin, né? Estou vendo aqui uma colega que foi Towers Perrin, que o total de empresas que tinham aposentados em seus planos de saúde eram 22%. Né? E aqui, basicamente, você tinha, a grande maioria oferecia isso por liberalidade. Eram empresas que, na década de 80, muitas empresas do setor químico, automotivo, resolveram, por liberalidade, criar um plano de saúde para aposentados, e você tinha lá alguma coisa já de lei impactando eles aqui, porque a nossa legislação é de 98, então, desde lá, já começou a ter a obrigação de manter ex-empregados no plano. Olha a evolução disso. Hoje, 73% das empresas que participam das nossas pesquisas já têm aposentados em seus planos de saúde, por causa da legislação. Aí a gente traz um pouco a discussão, né, de que a idade em saúde pesa. Né? Quando a gente olha essas frequências, né, isso aqui também é o banco de dados da Towers Watson. A gente tem trabalhos que nós fazemos para grandes empresas rotineiramente, mensalmente, a gente coleta bancos de dados, informações, então a gente constrói o nosso banco de dados. Então, a pessoa mais idosa, então o aposentado, que é essa barra vermelha, que tem uma idade média maior, ele tem uma frequência de uso maior. Em todos os 3 principais itens que eu destaquei aqui, consultas, exames, internações, então ele demanda mais assistência à saúde. Tá? Por outro lado, por que isso preocupa as empresas? Né? Isso que, quando a gente olha os gastos, separando consultas e exames, a gente não vê muita distorção entre um custo de ativo para um custo de aposentado. Mas quando a gente olha a internação, o custo médio de uma internação de um aposentado, de uma vida exposta ao risco no grupo de aposentados, é quase o dobro do custo médio de uma internação de ativos. Então, olha só onde que eu quero chegar com essa discussão. Se eu estou tendo cada vez mais aposentados vinculados ao meu plano de saúde, se nós vamos viver mais, né, se a legislação, cada vez mais os sindicatos pressionando para que as empresas mantenham aposentados seus planos de saúde, e eles, quanto mais pessoas idosas ficarem no meu plano, maior vai ser o meu custo, e maior vai ser a falta de previsibilidade com esse benefício no futuro. Então, essa é realmente uma grande preocupação. Aqui uma discussão importante, o artigo 30 e 31. Né? Outro movimento forte do mercado que fez com que as empresas aumentassem os seus custos, né? E que a gente entende também que isso não foi nem benéfico para o participante, do ponto de vista de comportamento de usuário. Em 2001, 71% das empresas dividiam o custo com os empregados de forma fixa mensal. Veio o artigo 30 e 31, dizendo que, se o empregado participa de forma fixa mensal, ele tem o direito de ficar no plano. Né? Se for demitido sem justa causa, mínimo de 6 meses, máximo de 24 meses. Se for aposentado, 1 ano para cada ano que ele contribuiu. Se contribuiu por mais de 10 anos, fica ad eterno, até quando estiver lá pagando. Se ele morrer, a esposa continua. Se a esposa casar de novo, pode colocar o novo marido. Então, assim, todo um leque de direitos, que é bom para o consumidor, né, obviamente. A empresa falou, poxa, mas eu não quero ter aposentado meu plano de saúde. Por qualquer discussão, não, mas o aposentado contribuiu para o negócio, mas ele foi remunerado por isso, gente. Quando ele estava trabalhando, ele recebia salário, recebia benefício, ele tinha plano de pensão, ele comprou casa na praia, ele comprou carro. Então, a troca do trabalho dele, né, foi pago. Né? Então, esse discurso, para mim, não concordo com esse discurso, muito, às vezes, de sindicalista. Não, mas tem que ter, porque ele contribuiu para o negócio. Contribuiu, mas foi remunerado para isso. Né? Então, 48% das empresas hoje já não cobram mais nada do empregado de forma fixa mensal. E aí você começa a ter algumas discussões. Poxa, eu dei um cheque em branco para o meu participante. Né? Se ele não paga nada, que comportamento eu espero dele? Né? Aí a empresa muitas vezes tenta introduzir a famosa coparticipação, o sindicato entra na justiça e ganha. Eu tenho vários clientes na minha carteira que tiraram a contribuição fixa mensal, tentaram introduzir coparticipação, o judiciário disse, não pode, porque você está mudando o contrato de trabalho. Estranho, né? Mas é isso que está acontecendo no mercado. Aí a empresa assume 100% do custo. Por que o empregado, o consumidor, vai ter algum tipo de responsabilidade com o benefício? Ele não paga a conta. Tanto faz para ele se aumentar 15, 20, 30 lá para o empregador, para ele não está aumentando nada. Então, esse é um outro efeito importante aí que o artigo 30 trouxe aí no mercado. Bom,
A questão do passivo, né? Esse é um assunto bem técnico. Eu quero, basicamente, o conceito dele é o seguinte hoje, gente. Não tem nada a ver com a lei de saúde, isso é um outro ponto importante nas discussões. A legislação de saúde, lá no artigo 30 e 31, ela dá o direito em função de algumas situações. Só que a consequência disso é, existem regras contábeis que as empresas de capital aberto precisam seguir, empresas americanas, empresas europeias, que são regras de contabilidade. Toda vez que você tem um subsídio para um ex-empregado, uma pessoa que não trabalha mais para você, isso é entendido como um passivo. E você tem que provisionar isso em seus balanços, né? Então, o que a gente mostra aqui? E o passivo está aqui. Ó. Quando eu tenho um empregado trabalhando aqui, nessa fase de 30 anos até 60 anos, uma empresa que divide custo, né? Então, o amarelinho é o prêmio que a empresa paga, o vermelhinho é a parte do empregado. Aí, quando ele se aposenta, né, aos 60 anos, se ele tem direito, e muitas empresas não conseguem repassar para ele valores por faixa etária, porque também ele ganhou na justiça que tem que pagar o valor médio, não pode pagar por faixa etária, embora a RN 279 trouxe esse conceito muito claro, mas o que está na RN 279, desculpa, doutor André, o judiciário não reconhece, né? Então, o que está acontecendo aqui? Essa linha cinza é o custo em saúde dele ao longo do tempo. Então, estatisticamente, qualquer previsão que você faça, com o envelhecimento da população, da pessoa, ele vai trazer mais custo de saúde. Se ele vai pagar só um valor que é médio e não acompanha o envelhecimento dele, todo esse espaço aqui é um subsídio que a empresa está dando para aquele ex-empregado. Isso é um passivo que precisa ser reconhecido nos balanços. E aí eu tenho um case aqui de uma empresa, um cliente da Towers Watson, sem citar nome. É uma empresa que tem hoje 1.000 aposentados já, vidas, hein? É mais ou menos 500, 1.000 aposentados, é uma empresa grande. O último cálculo atuarial nosso, ela já tem 87 milhões provisionado em balanço. Em 2021, se mantidas as mesmas premissas de taxa de juros, de crescimento, ela vai ter 150 milhões em balanço. Ao longo. Tudo isso aqui impacta no negócio dela. Quando ela fez o cálculo pela primeira vez, ela impactou 87 milhões no resultado dela. Então, aquele ano, ela tirou do lucro dos acionistas 87 milhões. E daqui para frente, essas variações vão ser... o grande número impacta o patrimônio dela e as variações de passivo impactam o caixa. Então, isso aqui é um exemplo de centenas que estão acontecendo no mercado brasileiro em função do artigo 31. Bom, demandas judiciais, não precisamos falar, né? Hoje... na primeira instância, o judiciário não discute, ele, basicamente, a liminar é quase que em 100% dos casos, né? E aqui você tem, inclusive, diversas decisões judiciais já no Brasil hoje, de empregados que também nunca contribuíram para o plano médico, ou seja, não tinham direito ao artigo 30 ou 31, mas que, numa primeira instância, é dado ganho de causa para ele. Então, esse é um grande problema, né? A outra questão importante que a gente precisa discutir muito, e aí é para nós aqui, indivíduos, né, é que a gente precisa começar a mudar aí eu estou falando para nós, né, e não só para o empregado das empresas, o nosso comportamento aí de poupador, né? A gente tem um cenário futuro para nós aí que sinaliza muitos problemas no mercado. Só que, em geral, essa é uma pesquisa feita com mais de 1.000 empregados, as pessoas começam a se preocupar com poupança na aposentadoria aos 50 anos, quando começa a ter pouco tempo para acumular recursos. A gente tem que começar a fazer escolha, gente. Temos que abrir mão de algo, né, talvez já, para que, quando chegarmos lá na aposentadoria, pelo menos tenhamos recursos para custear algum plano de saúde ou ter, pelo menos, uma reserva de caixa para alguma despesa emergencial. Então, tem uma mudança de comportamento que a gente precisa fazer, né, eu me incluo aqui também, mas antes tarde do que mais tarde, né? Temos que começar a pensar já nessa questão de poupar, de tomar decisões, abrir mão de algo agora para usufruir disso lá na frente. Bom, essa primeira parte de introdução, né, a gente contou um pouquinho aí a história, aí, o que está acontecendo no mercado. Agora vamos passar rapidamente algumas alternativas que, na nossa visão, conversando com o empregador, a gente acha importante botar na pauta. Sabemos, doutor André, que nem tudo depende da agência, que isso depende de uma série de outros órgãos, mas a gente entende que algumas coisas precisariam começar a ser discutidas. Primeiro, mercado de plano individual. Tem um movimento forte nos Estados Unidos, né? As empresas lá também estão passando por uma série de reestruturações, estão migrando o plano de saúde lá de um modelo BD para um modelo CD. Então, BD, que no caso de pensão é um benefício definido, e CD é uma contribuição definida. Também porque lá tem pressão de custo e tudo mais, mas várias empresas estão indo
né, contrata lá plataformas especializadas e dão para o empregado um dinheiro fixo mensal. Ele vai lá e escolhe o plano de saúde individual que ele quer ter. Então, te dou $500, ele vai lá ver plano da Aetna, da United Healthcare, da Cigna, aqui tem uma franquia de $1.000, aqui tem um copay de 300, e ele acaba sendo responsável pela escolha dele. E, anualmente, ele vai revisando essa escolha. Lá funciona porque você tem um mercado de plano individual abrangente. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem algumas Unimeds, algumas poucas operadoras vendendo, mas as grandes operadoras com abrangência nacional não estão vendendo plano individual. É fato isso, né? Acho que não é novidade para ninguém. Então, você ter esse mercado, né? E não pode ser um mercado também que traga risco para operadoras, ninguém vai vender. Por que eu vou vender um produto que eu sei que eu vou ficar no prejuízo no médio e longo prazo? Não faz sentido nenhum. Então, temos que ter soluções para ampliar esse mercado, mas que ele seja sustentável para todo mundo, para quem vai pagar a conta, para quem vai operar no mercado. Bom, outra questão também que a gente acha importante tem a ver com incentivos fiscais. Aqui, entendo, não é agência, né, mas é uma discussão. Por que essas despesas de liminares não está coberta no rol? Foi uma decisão. Será que não deveria ter um tratamento tributário diferenciado para isso? Ela tem que impactar a sinistralidade da operadora como um todo, né? A questão de você forçar pequenos negócios a investir em programas preventivos, será que despesas de exames, Papa Nicolau, mamografia, que vai, no final, fazer com que a população, no longo prazo, se cuide melhor? Eu não deveria ter um tratamento tributário diferenciado? Quem oferece plano de saúde deveria pagar o mesmo imposto SAT, né, que é o acidente de trabalho, que uma empresa aqui não oferece? Então, são discussões que a gente precisa começar a ter, né? Produto, já falamos aqui, produtos mais flexíveis. Um pequeno negócio que, de repente, poderia gastar X reais por mês com um empregado, será que não precisamos ter produtos para isso, mais flexíveis, com coberturas mais restritas? Na minha visão, eu acho que o SUS deveria ser responsável pelos grandes eventos. As operadoras deveriam contribuir com os centros de excelência, okay, para manter os centros de excelência, mas grandes eventos, transplantes, esses tratamentos todos aí muito caros, eles deveriam ser tirados da base de cálculo da análise, tá? Ser cobertos, sim, pelo SUS, mas com as operadoras, com a sociedade toda, contribuindo para essas despesas. Tá? Outro ponto importante aqui é o VGBL Saúde, a gente já falou disso rapidinho. A gente entende que ele está em consulta pública, né, mas se ele for aprovado, muitos empregadores vão ajudar os empregados a formar poupança nesse produto, isso é certo, a gente fala com muita gente e eles têm interesse nisso. Certamente essa revisão do modelo Fee for Service, acho que vai ser objeto de discussões à tarde, não vou me ater a isso, mas tende a ajudar o mercado. Eu acho que hoje pago relativamente pouco, então o médico ganha por volume, né? Acho que isso precisa ser mudado no mercado brasileiro, né? Critério de reajuste, aqui parece até ser uma coisa extrema. Não foi bom para o empregador, né, você seguir o plano real e dizer que só pode ter reajuste uma vez por ano? Em teoria, sim, mas na prática, não. O que está acontecendo? Antigamente, as operadoras eram mais flexíveis na relação com o cliente. Então, já ia apontando a sinistralidade. Olha, o cliente podia, não, vamos reajustar aqui a cada 6 meses, né? Vamos reajustar um pouquinho aqui, vamos apostar que no próximo semestre a gente vai ter uma outra curva de utilização. Quando a gente trouxe reajuste anual uma única vez, a operadora só tem aquele momento de negociar, não tem mais. Se ela não consegue repassar para os prêmios o que aconteceu no contrato, ela só vai ter essa oportunidade daqui a um ano. Isso inflacionou o mercado. Certamente isso trouxe como consequência um custo anual maior para as empresas. Bom, e a revisão, finalizando, né, a revisão dos artigos 30 e 31, para mim, acho que isso é muito importante para que dê mais segurança para o empregador. Acho que a gente tem que ter um debate muito grande nesse assunto, envolvendo o judiciário, né? Acho que tem que ficar claro para eles qual é a regra do jogo, porque cada vez mais a gente vê que isso hoje é o principal problema dentro dos departamentos de recursos humanos das empresas. Bom, era isso. Muito obrigado.